Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva e convido você nesse exato momento a vir conhecer o que é que temos aqui planejado para juntos estarmos estudando. Vamos então conhecer aí o nosso objeto de conhecimento. Acompanhe aí então a nossa leitura. A nossa aula de número 2 tem como objeto de conhecimento resolução e elaboração de problemas, enfatizando aspectos étnicos matemáticos das diversas culturas da região, envolvendo funções exponenciais, grandezas diretamente e inversamente proporcionais nos contextos da matemática financeira, com detalhamento em funções exponenciais e matemática financeira. Então agora eu dou um conselho para você. Se desligue de tudo que possa aí estar atrapalhando a sua atenção, organize o seu material para as devidas anotações e vem então comigo para a nossa aula. Então, você prestou atenção lá no nosso detalhamento do objeto de conhecimento, apareceu ali função exponencial. E exponencial vai ser aqui a palavra-chave da nossa aula, tudo bem? O que é exponencial para você? Com certeza você já teve contato com essa definição aí matemática e talvez não tenha percebido. Quer ver um exemplo? Há uma postagem ali em uma rede social, não é? Algo que comove, ou então alguma fofoca, e de repente o que é que a gente percebe? Aquela postagem ali, né, recebe inúmeras repostagens e o crescimento ali é rápido, é de maneira que a gente até se assusta. É algo que nós podemos dizer que cresceu ali, não é que foi exponencial. Mas aí nós estivemos, não é, pesquisando, ouvindo algumas opiniões sobre o que é exponencial. Então assiste comigo agora a um VTzinho ao Fala Povo. Assista aí. Bom, dentro da minha concepção, exponencial significa algo contínuo, algo que tem uma sequência contínua, né, que tem continuidade. Então, para mim, exponencial é algo que cresce, que se eleva, que sempre vai para cima. Eu acredito que seja isso. Eu acredito que seja algo que seja assim muito importante, alguma coisa que não pode ser ignorada nem deixada de lado. Olha, eu acho que exponencial é uma palavra que dá uma ideia de uma coisa assim que está crescendo, que cresce muito, né? Uma coisa assim que é além do normal, que vai sempre aumentando. Eu acredito que seja isso. Viu? Assim como os professores que participaram aí dessa pesquisa, né? O que é o verbete exponencial, o que é que ele significa, com certeza você também já tinha aí um conceito formado e nós vimos que eles apresentaram aí a definição de exponencial em vários contextos, passando ali, não é, por algo que cresce, por algo que causa ali um crescimento assustador, algo que se mantém constante, é isso. A definição de exponencial, de acordo com o contexto, vai mudando, inclusive um exemplo prático para você, se dentro da sua sala de aula, um aluno que se destaca mais, seja por qualquer motivo, geralmente se chama essas pessoas de expoente. Isso, porque ela ali está o quê? Se destacando. Mas dentro da matemática, que é aqui o nosso campo de estudo, exponencial vai estar ligado ali diretamente à equação exponencial, função exponencial, tudo bem? Mas será que função exponencial tem aplicação aí no nosso dia a dia? Será que é algo prático? Não é? Será que é algo que nós usamos? Observe aí então a sua tela. Vamos lá. Função exponencial e suas aplicações. A função exponencial é bastante utilizada em diversas áreas e algumas são bem corriqueiras, como no tempo de meia-vida de certas medicações e também em empréstimos bancários. Mas vale destacar aí para você o seguinte, tá? Função exponencial, já que nós vamos estar vendo aí a sua devida aplicação, vale a pena aí trazer à memória o que é uma função exponencial. A função exponencial vai ser aquela função ali, certo? Onde a base dela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Aqui eu vou usar o 2 ali, não é? Como a base. E a variável, a incógnita,
vai estar presente onde? Vai estar presente aqui no expoente. E essa função aí, que você pode estranhar, que você, né, já deve ter torcido o nariz, está mais ligado ao nosso dia a dia do que você imagina, como o final aí do nosso texto fala, ó, presente também empréstimos bancários. E nós sabemos que as situações comerciais, tudo bem? Acompanhe aí na sua tela a leitura, as situações comerciais, como financiamentos, empréstimos e compras a prazos, são todas envolvidas com juro. Não é algo que nós fazemos ali corriqueiramente e vale a pena lembrar você que juro é o pagamento pela utilização do poder aquisitivo durante um período de tempo. Tá traduzindo para você. Você vai ter um dinheiro ali cedido, emprestado para você, você vai estar pagando justamente aí por esse empréstimo. Mas continuando aí a nossa leitura, observe a tela, nas transações financeiras, os juros compostos são os mais utilizados pelo fato deles oferecerem maior rentabilidade financeira. Como assim? É o que vai dar mais retorno ali ao credor, não é? Vale lembrar que neste sistema de capitalização, no caso os juros compostos, os juros gerados ali do período, né, a cada período, são incorporados ao principal para calcular os juros do período seguinte, diferença aí dos juros simples. Os juros simples, o que é que acontece? O capital vai permanecer ali intacto, mas nos compostos, nos juros compostos, ele vai sendo ali corrigido, não é, de acordo com a taxa. Mas, já que estamos falando aí de exponencial, vimos aí função exponencial, estamos vendo a aplicação de função exponencial aí no nosso dia a dia e caímos em juros e talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, o que juros compostos tem a ver com função que tem uma letra lá no expoente? Será que juros compostos são uma função exponencial? Observe aí a sua tela. Lembre, a definição de função exponencial é aquela função onde a variável, a incógnita ali vai estar presente no expoente. E aí na sua tela nós temos o seguinte, que para se determinar o montante, quando nós estamos trabalhando ali com juros compostos, se usa essa fórmula. Não é que no primeiro momento aí você pode estar até estranhando porque aparecem várias letras. Então vamos lá saber o que significa cada uma. Nesta fórmula aqui dos juros compostos, o M é o montante, é o valor final ali na transação, que vai ser o capital inicial ali, o valor, o dinheiro que você vai iniciar ali a transação, tá? Mais os juros que irão render ali ao longo do seu tempo ali de aplicação. Mas aqui no caso dos juros compostos, nós já vemos que o montante é igual ao capital multiplicado aqui por essa, não é? Adição dentro do parêntese elevado ao T, que é tempo. Então, C, o que é o C? É o seu capital, é o dinheiro inicial ali. O C1 vai fazer parte da fórmula, I é a taxa, e essa taxa é sempre expressa em porcentagem, e o T vai ser o tempo. Voltando aqui à pergunta inicial, juros compostos são uma função exponencial? Com toda certeza. Por quê? Lembra da definição? Não é? A fórmula de juros compostos obedece o quê? A nossa base, que é esta aqui que eu estou destacando para você, é maior que zero e vai ser diferente de 1, ok? E além disso, nós vemos que a incógnita aqui, que é o T de tempo, está onde? Está lá no expoente. Então, os juros compostos, agora que nós já conhecemos a sua fórmula e já sabemos aí a definição de função exponencial, sim, você pode responder seguramente aí que é uma função exponencial. Então, ele é aí um exemplo prático, tá? Da aplicação de função exponencial no nosso dia a dia. E talvez você se pergunte assim, mas eu não uso juros compostos. Sim, você usa sim. Se não usou, vai usar. Quer ver? Vamos aí a um exemplo para você começar a reconhecer a aplicação de juros compostos no seu dia a dia. Um capital de R$5.000 é aplicado a juros compostos, a taxa é de 2% ao mês.
qual o montante se o prazo de aplicação for de 5 meses? Sabe quando você ali vai fazer um financiamento, quando você vai pegar um empréstimo ali no banco, não é, diante da sua necessidade, e que às vezes você simplesmente nem pergunta qual vai ser o juro que você vai usar? Pois é, a maior parte das vezes os juros usados são os compostos. E ali também, preste atenção se você não está pagando aí nenhuma fatura, principalmente de cartão de crédito, né, que às vezes traz aquela letra ali miudinha. Comece a observar qual é o sistema que está sendo usado. Tudo bem? Então vamos lá ver quanto vai render esse capital aí. De olho aí na resolução. Retirando-se os dados, temos o capital, não é? O valor ali inicial é de quanto? De R$5.000. O I, que é a nossa taxa, e não esqueça, essa taxa aqui, ela sempre virá em quê? Ela sempre virá em porcentagem. É de quanto? 2% ao mês. AM ao mês, tudo bem? Anote isso daí e comece a se habituar. AM ao mês, AA ao ano, AD ao dia, e N aqui no caso, não é, que pode também ser a letra T, dependendo aí da questão, que é o tempo, é de 5 meses. O que vale a pena aqui ressaltar? Que a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo, tá? Aí, porque se um está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Mas e se estiverem diferentes, o que é que nós temos que fazer? Você tem que fazer a transformação. Se, por exemplo, a sua taxa aí estiver, se o seu tempo vier ao ano e a sua taxa vier ao mês, você vai ter que colocar tudo aí na mesma unidade de tempo, ok? Tudo em meses. Então, substituindo esses dados que nós temos aqui na fórmula dos juros compostos, nós temos que montante, vamos lá relembrar, é igual a capital que multiplica 1 mais I, elevado a T, que aqui na nossa questão foi chamado de N. Então, o montante inicial é de quanto? 5.000. Multiplicado por 1, que é da fórmula, você repete. Professor, a taxa aqui não tinha que vir em porcentagem? Por que que apareceu aqui este número decimal? Lembrando você que número decimal é aquele número ali que depois da vírgula vai aparecer pelo menos um número diferente de zero. Por que que aqui não apareceu 2% e sim 0,02? Porque nós temos que usar a taxa aqui em forma de número decimal. Você não vai jogar o porcento, você vai transformar essa taxa que aqui aparece em porcentagem em número decimal. Lembrando aos senhores que 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100. Fazendo esta divisão aqui, nós vamos ficar com 0,02. Não esqueça, 2 zeros aqui no denominador, 2 números, 2 casas decimais, 2 números após a vírgula. Pois bem, voltando aqui, o montante é 5.000 multiplicado por... Antes de você elevar a 5, resolva a operação que aparece aqui no parêntese. Então, 1 mais 0,02 vai dar 1,02, tudo bem? Então, vamos aqui rapidinho revisar. Se eu tenho 1 mais 0,02, para eu fazer a adição que envolva número decimal, vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Ah, mas o 1 ele não possui a vírgula. Possui, só não está aparecendo aí. A vírgula sempre vai aparecer aqui atrás dele. Então, vai ficar 1 mais 0,02. O que acontece? Aqui no 1, após a vírgula, você percebe que não tem nenhuma casa decimal. Não há nenhum número, mas para você fazer a adição, você vai completar com 0. É justamente essa adição que vai dar 1,02. Tudo bem? Agora sim, se nós já fizemos a adição, nós vamos fazer 1,02 elevado a 5 e o resultado nós vamos multiplicar por quanto? Por 500. Que aí esse montante vai ser de R$ 5.520,
R$ 2,40. Então, você com certeza já se deparou com esse cálculo aí em algum momento da sua vida e esteja atento, tudo bem? Que a taxa e o tempo precisam estar ali na mesma unidade de tempo, na mesma medida de tempo. Mas para facilitar para você, para fixar melhor, vamos aí a um segundo exemplo que diz o seguinte: uma empresa tomou um empréstimo bancário de R$80 mil pelo prazo de 1 ano. Mas vamos supor aqui que não tenha sido a empresa, que tenha sido você, porque empréstimo em algum momento da vida aí vai ser necessário. Calcule o montante pago, sabendo que o banco cobrou os juros compostos, a taxa é de 5% AT ao trimestre. Olha aí, uma nova unidade aí na taxa para você anotar e estar atento sempre. Então, vamos ver a resolução aqui, não é, dessa questão, tudo bem? Lembre que a empresa tomou ali o valor inicial de R$80 mil, é o nosso C, é o nosso capital, é o nosso dinheiro inicial. Qual foi a taxa? A taxa foi de 5% ao trimestre, tudo bem? Com um tempo aí de 1 ano. 1 ano terá aí quantos trimestres? 4. Quantos meses tem um ano? 12. Trimestre são 3 meses. Então, 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Substituindo agora na fórmula, lembrando aos senhores que já que estamos trabalhando aqui com juros compostos, já há ali uma fórmula pronta e acabada para você usar, que é montante, que já vai ser o valor do capital ali investido, somado aos juros, que aqui vai ser 1 mais I elevado a T, e que na nossa questão foi chamado de N. Qual foi então o capital inicial ali? 80 mil. 1, que faz parte da fórmula, a taxa em forma decimal, por aquilo que eu acabei de explicar para vocês, 5% é 5 sobre 100, transformando esta fração decimal em número decimal, nós vamos ter 0,05. E caso você ainda não tenha entendido como se chega a este resultado aqui, observe quantos zeros no denominador? 2 zeros. Então, aqui nós teremos 2 casas decimais, 2 números após a vírgula. Mas como é que eu sei, professora, onde vai ficar o 5? Você vai começar a contar do 5. 2 zeros, 2 números após a vírgula. Então, 1, 2, vírgula. Pronto. Tudo bem? Joguei, transformei em número decimal, vou adicionar a 1, que já está aqui o resultado, e o parêntese elevado a 4. Vou fazer esta potenciação e o resultado eu vou multiplicar por quem? Por 80 mil. Não é quem iniciou ali emprestando com empréstimo ali de 80 mil reais, ao final ali de 1 ano, ele vai pagar R$ 97.240,50. Vale a pena eu dizer a você o seguinte, que esta potenciação aí, que aparece no parêntese, a calculadora do seu celular, a calculadora do seu computador lhe ajuda, porque é um cálculo ali, de fato, um pouquinho, não é grande, extenso, então você pode usar, não é, esse recurso aí. E você percebeu também que começou ali com 80 mil reais. Você viu quanto você terminou pagando, no caso, se fosse você, não é? Quanto a empresa terminou pagando? Terminou pagando R$ 97.240,50, 17 mil aí e mais um bocado a mais. Então, juros compostos é um juros que vale a pena nós estarmos atentos, nós conhecermos, dominarmos aí o cálculo, porque antes de sermos alunos, nós somos o quê? Consumidores. Mas para ficar ainda melhor fixado aí para você, não é? Esse cálculo, como é que funciona os juros compostos, para que você possa visualizar melhor e entender, vamos a mais um exemplo, onde agora você aí é o principal, vai ser o ator principal, tudo bem? De olho na tela, olha aí, a proposta que vai ser feita. Você recebeu a proposta de fazer um investimento de R$ 1.000 durante 4 meses, sob taxa de 30% ao mês. Preste atenção agora que você não vai fazer o empréstimo.
Agora você tem R$ 1.000, não é? E lhe procuraram e lhe disseram, inverte esse valor. E foi lhe dado aí todas as condições. 4 meses, sob taxa de 30% ao mês. Aí você vai ficar na dúvida. Qual vai ser o melhor sistema, não é, de capitalização para eu investir o meu dinheiro? Qual vai me dar o maior retorno? Qual vai ser maior aí o lucro? Será juros simples ou juros compostos? O que é que você acha? Não é? Para você fazer aí uma melhor escolha, vamos observar então aí um quadro comparativo entre juros simples e juros compostos, para que você possa observar o que acontece em cada um e a partir de então saber estabelecer a diferença e fazer a maior opção. Lembre que você tem aí R$ 1.000. E esse valor, não é a proposta que lhe foi feita, é que seja investido durante 4 meses. Tudo bem? Então, juros simples ou composto? Vamos analisar primeiro o simples. O que você tem que ter em mente, o que você tem que ter muito bem trabalhado dentro de você, é que nos juros simples, o capital inicial, ele não vai sofrer alteração nenhuma ao longo do tempo dado. Tudo bem? Ele vai sendo ali só corrigido de acordo com a taxa que foi, não é, feita a proposta. Então, aqui, R$ 1.000 no primeiro mês, ele vai ser multiplicado pela taxa, que era de 30%. Então, qual vai ser aí, não é, o juro gerado? R$ 300. Então, no primeiro mês, você vai ter um montante de 1.300. Lembrando que o montante é o capital mais juros. Tudo bem? Já no segundo mês, observe que continua lá o mesmo capital, R$ 1.000. Não é? A mesma taxa, 30%. Os juros gerados aí, ó, serão os mesmos lá do primeiro. Só que de 1.300 você vai adicionar R$ 300. E você vai ficar aí com um montante de 1.600. Quando for no terceiro mês, tanto o capital quanto a taxa, quanto aí os juros gerados, serão os mesmos. E esses R$ 300 você vai adicionar a 1.600. No terceiro mês, você vai ter um rendimento aí de 1.900. Está percebendo? E no quarto último mês, sobre o regime de juros simples, capital é conservado, porque o capital não altera, a taxa não vai alterar e o valor dos juros aí, ó, vai ser conservado de novo, vai ser o mesmo, R$ 300 que vai ser adicionado a 1.900. E no quarto mês você termina aí com 2.200. Você começou aplicando R$ 1.000, nesse primeiro momento optou por juros simples e você termina recebendo aí 2.200. Mas, caso você opte pelos sistemas de juros compostos, aí você já vai ter que ter bastante atenção. A cada mês você vai ter que estar acompanhando ali com muita atenção, muita cautela se está sendo feito o cálculo correto. Então, lembre, nos juros simples o capital inicial se conserva. Mas aqui nos juros compostos, é juros sobre juros. O capital inicial vai sendo corrigido. Quer ver? Olha o primeiro mês. Capital de R$ 1.000, a taxa de 30%. Qual vai ser os juros gerados aí em valor? R$ 300. Então, o dinheiro, capital inicial, vai ser corrigido. 1.000 mais 300, você termina ali o primeiro mês com 1.300. Mas no segundo mês, sob o sistema de juros compostos, não, aqui o capital não será mais de R$ 1.000. Lembre que ele foi corrigido. Qual vai ser o capital? 1.300. Esse aqui que você terminou o primeiro mês. Então, 1.300 multiplicado pela taxa, olha o valor dos juros gerados, 390. Então, 390 vai ser, ó, adicionado a 1.300. Então, ao final do segundo mês, você já termina aí com 1.690. Perceba que aqui no Simples era 1.600, aqui 1.690. No terceiro mês, o capital não será de 1.300. Lembre, ele está sendo corrigido.
o montante aqui do segundo mês vai se tornar o capital lá no terceiro mês. Então, 1.690 multiplicado aí pela taxa, o valor que você vai ter de juros será de R$ 507. R$ 507 vai ser adicionado, vai ser embutido, juros sobre juros, ao valor do mês anterior, que foi quanto? 1.690. Então, ao final do terceiro mês, você já vai ter aí 2.197. Esse montante aqui no terceiro mês vai se tornar o seu capital lá no quarto e último mês. Então, 2.197 multiplicado aqui pela taxa vai gerar aí R$ 659,10 de quê? De juros, que vai ser embutido, que vai ser somado ao valor ali, não é, final do terceiro mês, o montante. E ao final do quarto mês, você termina ali com um valor de R$ 2.856,10. Olha a diferença do valor que se termina nos juros simples para o valor que se termina ali nos juros compostos. Agora eu pergunto para você, qual sistema você, com certeza agora, decide para fazer o seu investimento, já que nós estamos aí vivendo um momento de investimento, né? Valorização do nosso dinheiro e agora de posse, conhecendo aí a diferença entre juros simples e juros compostos, qual vai ser o sistema que você vai usar? Com certeza você vai escolher aí os juros compostos, mas preste atenção como é que se comporta essa diferença entre eles aí graficamente, de olho na tela, o que é que você percebe aí? Que os juros simples, não é? Aí na cor azul se mantém ali quase que constante, reto, não é? Ali representado pela reta, retinho. Mas os juros compostos, você já percebe que ele começa ali partindo do mesmo ponto dos simples e depois já começa a se distanciar. Por quê? Porque nós vimos aí ao final, não é? Dos 4 meses, o valor ali obtido, o rendimento, foi muito maior. Então, aí o crescimento, a gente observa que é um crescimento exponencial. É algo que cresce ali de uma maneira rápida. Você começa ali com R$ 1.000 e termina ali ganhando, não é, mais de R$ 2.500. Então, fique esperto, não é? Comece a dominar essas diferenças aí e mais do que nunca você viu aí a aplicação de função exponencial no nosso dia a dia e principalmente em algo, não é, que importa muito para nós, que é a valorização do nosso dinheiro, tudo bem? Então, muito obrigada aí pela sua companhia e até o próximo encontro.